Olá pessoal, professor Ricardo aqui. Nós estamos aqui resolvendo então algumas questões do capítulo 2 do livro do VAR, e esse capítulo ele trata sobre restrição orçamentária. E nesse vídeo aqui nós vamos resolver a questão de número 2, tá? Essa questão ele pergunta o seguinte: o que ocorre com a reta orçamentária se o preço do bem 2 aumentar, mas a renda e o preço do bem 1 permanecerem constantes? Bom, aqui vale aquele pressuposto básico chamado ceteris paribus, ou seja, tudo ou mais permanecendo constante, nós supomos que, para efeito de análise, apenas uma das variáveis ela vai sofrer alteração. E nesse caso, a variável que está sofrendo alteração é a variável preço do bem 1. Ora, vamos imaginar o seguinte: se o preço do bem 1 aumenta, o cliente, o consumidor, ele está alocando toda a sua renda na compra do bem 1 e do bem 2. Nesse momento, a sua renda ela não aumentou, não se alterou. O preço do bem 1 ele também nem diminuiu nem subiu, ele permanece o mesmo. Ora, se o preço do bem 2 ele aumenta, obviamente que o dinheiro, a renda pessoal disponível do consumidor já não vai mais dar para comprar toda a quantidade que ele comprava do bem 1. Obviamente que a quantidade desse bem ela vai ser ligeiramente reduzida, tá? Então o consumo do bem 2 ele diminuirá, enquanto o consumo do bem poderá ser mantido o mesmo. No caso do bem 1, né? Só faltou escrever 1 aqui. Mas o consumo do bem 2 ele vai se diminuir, tá? Então, graficamente, nós temos a seguinte situação, tá? Esse gráfico ele vai mostrar as quantidades compradas ou adquiridas de cada um dos bens, tá? A quantidade do bem 1 ela vai ficar aqui no eixo horizontal, o eixo das abscissas, tá? E essa quantidade ela é dada pela renda M dividida pelo preço do bem 1. Já a quantidade do bem 2 ela fica no eixo vertical aqui, ó, x2, né? A quantidade então do bem 2, x2, ela vai ser como? Nós temos a renda dividido pelo preço do bem 2. Como o preço do bem 2 ele aumentou, olha aqui, P2' significa o preço no segundo instante, nesse segundo instante esse preço sofreu acréscimo. Agora nós vamos pegar a renda, a mesma renda do consumidor, porque ela não sofreu alteração nenhuma, e dividir por esse preço maior. O que vai acontecer? A gente vê que o consumo ele diminuiu, então essa reta aqui, graficamente ela vai se tornar menos íngreme, ou seja, mais plana. Então, nesse caso, o cliente, o consumidor, ele vai consumir menos desse bem 2.